Olá, nação, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, passando para fazer a nossa revista da nossa Escola Bíblica Dominical, da editora CPD, hoje na nossa terceira lição, a lição de número 3, Dons de Revelação. Eu gostaria de perguntar para você, você tem o dom da revelação? Deus te revela algo oculto e misterioso? Então está na hora de você buscar ao Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele possa te conceder o dom da revelação, para que você possa ter discernimento de tudo aquilo que Deus dá para você, de tudo aquilo que você observa e principalmente na palavra, ter o dom da revelação, a revelação da palavra de Deus. E nosso texto vai falar sobre 1 Coríntios 14, 26, que vai dizer: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça tudo para a sua edificação. A nossa verdade aplicada. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. E é por isso que eu e você temos que ter o dom da revelação, para não sermos o quê? Enganados, para que possamos ter o quê? O dom do discernimento do que está sendo apresentado para nós ali. E aí, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 8, 10, Atos 6, 8, 10 e Daniel 2, 19 a 22, que depois você lê na sua revista para acompanhar. E o nosso comentário vai dizer o seguinte, a nossa introdução. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10 em 3 categorias, que são revelação, poder de expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria e dos da revelação. Estes são os conceitos aos servos de Deus para o conselhamento e orientação da igreja do Senhor. Então nós vamos entender que existem 3 categorias de revelação e vamos saber quais são. Primeira é a palavra da sabedoria. Conceito: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, o Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais humanas. Sabedoria aborda pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8. Refere-se a uma captação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meio sobrenaturais. Então o que você tem e que nós precisamos é o que? A sabedoria divina, é a sabedoria de Deus para que possamos entender e interpretar a sua palavra e entender também quando Deus manda algum desígnio para mim, para você, e para sabermos o que verdadeiramente precisamos entender, assim como foi com Daniel com as suas visões. Ele precisava ter um dom do que? Da revelação, para poder entender o que Deus estava falando para ele. E a segunda é o que? A palavra da ciência. E o que é então? Este é um dom muito relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do ministério de Deus, ou melhor, dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao cristão, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então precisamos também da palavra da ciência, para que tudo que for revelado para você, você possa entender. E vamos lá saber mais um pouquinho. O terceiro, o discernimento de espírito. O dom de discernir espírito é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao cristão para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakiris, a palavra significa julgar através de distinguir, e ele denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e o descobrimento a verdadeira fonte dos motivos, ou melhor, descobrindo verdadeiramente a fonte dos motivos. Stanley Horton
afirma que este dom envolve a percepção capaz de distinguir o espírito, cuja preocupação é protegê-lo dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. E aí eu faço me lembrar de quando a palavra de Deus vai dizer lá em Jó que o Satanás se misturou aos meios anjos de Deus e se apresentou diante dele. Então a gente precisa entender o quê? Que o diabo, ele se materializa também como os espirituais. Para quê? Para justamente eu ter o dom do discernimento, para não ficar confundido, porque o diabo ele também se transforma em anjo de luz, e é por isso que eu preciso discernir os espíritos, para entender se aquele espírito é de Deus ou não, em uma profecia, se aquela profecia é de Deus ou não. Então preste muita atenção e entenda que você precisa buscar o dom de discernir, e discernir em espírito. E vamos lá então para a nossa conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, e entre o legítimo e o falso. E os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos Espíritos, que Deus concede à sua Igreja. Dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que precisamos buscar o dom da revelação para que não sejamos enganados, porque os dias já são maus. E quantos são aqueles, pois diz a Bíblia, que muitos pregarão no nome do Senhor, farão até sinais descerem do céu, fogo descer do céu, mas não são de Cristo. Falarão no nome do Senhor, profetizarão, farão até mesmo sinais e maravilhas, mas esse não é o Cristo. Então preste muita atenção, que Deus possa te abençoar poderosamente e abrir os seus dons do seu discernimento, para que você possa buscar sempre a verdadeira palavra, buscar verdadeiramente o Espírito de Deus, para que Deus possa te abençoar e superabundar a sua vida. Que Deus te abençoe. Próxima semana temos aí a nossa lição de número 4, então fica ligadinho aí, se inscreva no nosso canal, siga a gente lá no Instagram e vamos buscar o Senhor, porque Deus tem vitória para te dar e efatar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, graça e paz.